Mami, Jesus me disse que eles dissesse a todos que os dibúcios animados estão roubando algo muito precioso dos ninhos. Essas foram as primeiras palavras de Mateu, de apenas 8 anos, quando despertou de um coma que durou 3 dias após um grave acidente. Os médicos do Hospital Nacional de Tegucigalpa, Honduras, chamaram sua recuperação de milagre médico. Mas o que essa criança trouxe do outro lado transformaria não apenas sua família, mas toda a comunidade evangélica da região hondurenha. Honduras, que tem cerca de 44% dos hondurenhos se identificando como evangélicos, tornando-se o país com maior porcentagem de população evangélica entre seus habitantes na América Latina, foi palco de um testemunho que abalaria as estruturas familiares de todo o país. O acidente que mudou tudo. Era uma tarde ensolarada de terça-feira, no bairro de Comayagüela, quando Mateu brincava no quintal de casa com seus irmãos menores. Como qualquer criança de 8 anos, ele adorava escalar as árvores de manga que abundavam na região montanhosa próxima à capital hondurenha. Mas naquele dia, um galho seco cedeu e o menino despencou de uma altura de 4 metros, batendo a cabeça violentamente contra as pedras que cercavam o pátio. A corrida desesperada para o hospital, o desespero dos pais, Rosa Helena e Carlos Mendonça, membros fiéis da Igreja Pentecostal, o Monte de Sião, enquanto os médicos lutavam para estabilizar o menino. Por 12 minutos, os monitores mostraram uma linha reta. Mateu estava clinicamente morto. Durante essas horas críticas, toda a congregação se mobilizou em oração. Honduras, que, sendo um país onde os evangélicos estão entre os mais organizados e influentes da América Latina, viu igrejas inteiras se unirem em vigílias de oração que duraram dias. E aconteceu que, orando ele, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e sua vestidura ficou branca e resplandecente. Lucas 9:29. A jornada além do véu. Enquanto os médicos trabalhavam freneticamente no Hospital Nacional, Mateu experimentou algo que mudaria sua vida para sempre. Segundo seu relato detalhado, ele se viu saindo de seu corpo e sendo guiado por uma luz indescritível em direção a um lugar de beleza, impossível de descrever com palavras humanas. Eu vi Jesus, mamãe. Ele era mais bonito que qualquer coisa que eu já vi na televisão. Seus olhos brilhavam como as estrelas sobre as montanhas de Honduras, e quando ele sorriu para mim, senti um amor que preenchia todo o meu corpinho. Contou Mateu com os olhos ainda brilhando dias após o ocorrido. O relato de Mateu se espalhou rapidamente pela comunidade evangélica hondurenha, conhecida por sua forte espiritualidade e abertura aos dons sobrenaturais. Pastores de várias denominações vieram visitá-lo, impressionados com a maturidade espiritual demonstrada pela criança. Mas a mensagem que recebeu foi específica e urgente, direcionada especialmente para as famílias cristãs de sua nação. A revelação sobre os desenhos animados. No céu, segundo Mateu, Jesus o levou a um lugar especial, onde podia ver a terra de uma perspectiva diferente. Ali, o Senhor mostrou a ele como certos conteúdos infantis estavam afetando as crianças de maneiras que os pais nem imaginavam, especialmente em países latino-americanos, onde a influência da mídia secular norte-americana é mais intensa. Jesus me mostrou que alguns desenhos animados fazem com que as crianças se esqueçam de orar, de agradecer a Deus e de amar as pessoas. Eles colocam coisas ruins na cabecinha das crianças e fazem elas ficarem bravas, tristes e desobedientes, relatou Mateu com a seriedade de quem carrega uma missão divina. A criança descreveu com detalhes impressionantes como o Senhor lhe mostrou a diferença entre entretenimento que edifica e aquele que corrompe o coração infantil. Jesus me disse que as crianças são como jardins pequenos e que tudo que colocamos neles cresce. Se plantarmos coisas boas, crescem flores bonitas. Se plantarmos coisas ruins, crescem espinhos que machucam. O menino relatou também visões específicas sobre a realidade hondurenha. Eu vi como muitos pais em Honduras deixam que seus filhinhos vejam qualquer coisa na televisão porque estão trabalhando muito para conseguir comida. Mas Jesus estava triste, porque as crianças estão se afastando dele. Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. A missão divina para Honduras.
Segundo Mateus, Jesus lhe deu uma missão específica, direcionada ao povo hondurenho, alertar os pais sobre a importância de cuidar do que seus filhos assistem e consomem através das telas, especialmente em um país onde a programação televisiva é majoritariamente importada. Ele me disse: Mateus, você vai voltar e vai dizer aos pais e mães de Honduras que eles precisam escolher bem o que seus filhos veem na televisão. Existem desenhos que eu fiz para alegrar o coração das crianças, mas existem outros que o inimigo usa para roubar a paz e a pureza delas. A criança relatou que o Senhor lhe mostrou como identificar conteúdo saudável, usando linguagem simples que qualquer pai hondurenho poderia entender. Jesus disse que os desenhos bons fazem as crianças quererem ser gentis, obedientes e quererem falar com Deus. Os ruins fazem elas ficarem nervosas, falarem palavrões e não quererem mais orar. Mateus também recebeu uma palavra específica sobre a responsabilidade da igreja hondurenha. Jesus me disse que em Honduras há muitos pastores e irmãos que amam a Deus, mas que precisam ensinar mais às famílias sobre isso. Ele me disse que as igrejas devem ajudar os pais a entenderem. O retorno e a transformação. Quando Mateus retornou à vida, não foi apenas sua família que percebeu a mudança. Professores da escola pública onde estudava, vizinhos evangélicos e católicos e até mesmo os médicos notaram uma maturidade espiritual extraordinária no menino. Antes do acidente, Mateus era uma criança normal, travessa como qualquer outra. Depois que voltou, começou a orar espontaneamente, a falar de Jesus com uma sabedoria que não era dele e a demonstrar um amor e compaixão que impressionavam a todos, conta sua mãe, Roselena, ainda emocionada. O menino começou a interceder por outras crianças hondurenhas, pedindo a Deus que protegesse suas mentes e corações da influência negativa da mídia. Ele também passou a orientar outros pequenos sobre a importância de escolher bem o que assistir. O pastor Miguel Hernandes, líder da congregação onde a família congregava, testemunha: Em meus 25 anos de ministério em Honduras, nunca vi uma transformação tão radical em uma criança. Mateus passou a ter uma vida de oração mais intensa que muitos adultos, e suas palavras trazem uma unção especial que toca os corações. Impacto na comunidade evangélica hondurenha. O testemunho de Mateus se espalhou rapidamente pela robusta rede evangélica de Honduras. Em um país onde 44,6% da população se identifica com o protestantismo, a história ganhou proporções nacionais. A Fraternidade de Pastores de Tegucigalpa organizou uma conferência especial onde Mateus compartilhou seu testemunho. Mais de 500 líderes religiosos estiveram presentes e muitos relataram mudanças significativas em suas congregações após ouvir o relato. Esta criança nos despertou sobre algo que havíamos negligenciado, declarou o pastor José Maria Cáceres, presidente da Fraternidade. Estávamos preocupados com tantas lutas sociais e econômicas que enfrentamos como país, mas esquecemos que a batalha pelas mentes de nossas crianças é igualmente importante. Fundamento bíblico da revelação. A mensagem trazida por Mateus encontra forte respaldo nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo já alertava sobre a importância de cuidar daquilo que alimenta nossa mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. O doutor Augusto Nicodemos, renomado teólogo reformado e conhecedor da realidade latino-americana, comenta: As crianças são especialmente vulneráveis às influências externas. Em países como Honduras, onde a pobreza muitas vezes obriga os pais a trabalhar em longas jornadas, a televisão se torna uma babá eletrônica. Cabe aos pais, como mordomos de Deus, proteger e direcionar o desenvolvimento espiritual e moral de seus filhos, independentemente das circunstâncias sociais. O pastor e escritor Max Lucado, que visitou Honduras em várias ocasiões missionárias, ressalta: Nossas crianças são jardins sagrados confiados a nós por Deus.
Cada semente que plantamos em suas mentes e corações germinará e produzirá frutos na eternidade. Isso é ainda mais crucial em contextos onde as famílias enfrentam grandes desafios socioeconômicos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Sinais dos tempos na América Latina. O testemunho de Mateus ressoa com as palavras proféticas de Jesus sobre os últimos dias, ganhando relevância especial no contexto latino-americano. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24, 19 a 21. O Dr. Russell Moore, presidente da Comissão de Ética e Liberdade Religiosa da Convenção Batista do Sul do ZEWA e estudioso da Igreja Latino-Americana, observa: vivemos em uma era onde a batalha pelas mentes das crianças nunca foi tão intensa. Na América Latina, especialmente em países como Honduras, a mídia secular trabalha incansavelmente para moldar a cosmovisão de nossos filhos desde a mais tenra idade, muitas vezes substituindo valores cristãos tradicionais por ideologias seculares. A resposta das famílias hondurenhas. Após ouvir o testemunho de Mateus, centenas de famílias hondurenhas relataram mudanças significativas em seus lares. A família Rodrigues de São Pedro Sula conta: depois de escutar o que Mateus viveu, decidimos revisar tudo o que nossos filhos assistiam. Ficamos surpresos ao perceber quanto conteúdo inadequado havia passado despercebido por nós. Maria Isabel Santos, mãe de 3 filhos em Choloma, testemunha: o relato de Mateus nos abriu os olhos. Começamos a orar antes de escolher qualquer programa para as crianças, e a diferença no comportamento delas foi notável. Elas ficaram mais tranquilas, mais obedientes e mais interessadas nas coisas de Deus. Carmen Flores, professora de escola dominical em La Ceiba, relata: implementamos em nossa igreja um programa baseado no testemunho de Mateus. Ensinamos os pais a discernirem sobre entretenimento infantil e vimos famílias inteiras sendo restauradas. Critérios espirituais desenvolvidos pela Igreja Hondurenha. Com base na revelação recebida por Mateus e no fundamento bíblico, a liderança evangélica hondurenha desenvolveu critérios específicos para ajudar os pais em sua cultura. Perguntas contextualizadas para Honduras. Este programa promove valores cristãos como amor, bondade e obediência aos pais? Os personagens demonstram respeito pela autoridade familiar, valor fundamental na cultura hondurenha? O conteúdo desperta curiosidade sobre Deus ou afasta a criança da fé? Após assistir, meu filho fica mais pacífico ou mais agitado e rebelde? O programa ensina resolução de conflitos através do diálogo e perdão ou pela violência? Os valores transmitidos fortalecem ou enfraquecem a unidade familiar? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. O chamado para as igrejas da América Latina. Mateus continua compartilhando sua experiência em igrejas por toda Honduras e países vizinhos, mas sua mensagem transcendeu fronteiras. Jesus ama muito as crianças de toda a América Latina e quer que elas cresçam conhecendo seu amor. Mas os pais e mães, e também os pastores, precisam ajudar, escolhendo coisas boas para que elas vejam. O Dr. James Dobson, fundador do Focus on the Family e conhecedor da realidade latino-americana, enfatiza: a responsabilidade de formar o caráter de uma criança é sagrada, especialmente em contextos socioeconômicos desafiadores como o hondurenho. Não podemos terceirizar essa responsabilidade para a mídia secular e esperar resultados piedosos. O pastor guatemalteco Harold Caballeros, líder de destaque na região, comenta: o testemunho deste menino hondurenho nos lembra que Deus está levantando uma geração de pequenos profetas em toda a América Latina. É um chamado urgente para que as igrejas assumam sua responsabilidade na educação e proteção das crianças. Portanto, qualquer que se tornar pequenino como esta criança,
Esse é o maior no reino dos céus. Mateus 8, 4. Expansão do movimento. O testemunho de Mateus inspirou movimentos similares em outros países latino-americanos com forte presença evangélica. Na Nicarágua, onde 39,7% da população é protestante, pastores relatam impacto significativo após visitas de Mateus ao país. O pastor nicaragüense Bismarck Carvalho testemunha: quando Mateus veio a Manágua, nossas congregações experimentaram um despertar sobre a importância do cuidado das crianças. Famílias inteiras mudaram seus hábitos de entretenimento. Na Guatemala, com 39% da população evangélica, a história de Mateus foi traduzida para línguas indígenas, alcançando comunidades rurais onde a televisão é o principal meio de entretenimento. Validação médica e espiritual. O Dr. Fernando Mejia, neurologista-chefe do Hospital Nacional que acompanhou o caso, declarou: medicamente, a recuperação de Mateus foi extraordinária, mas as mudanças comportamentais e cognitivas que observamos não podem ser explicadas apenas pela medicina. Há algo sobrenatural em sua experiência. O Colégio de Pastores de Honduras emitiu uma declaração oficial reconhecendo o testemunho de Mateus como autêntico e alinhado com os princípios bíblicos, encorajando as congregações a levarem a sério sua mensagem. O legado de uma revelação. 2 anos após sua experiência, Mateus continua sendo uma luz em sua comunidade e além. Sua escola antissecular agora permite momentos de oração e muitas famílias hondurenhas relatam transformações espirituais após ouvirem seu testemunho. Deus usou um menino hondurenho de 8 anos para despertar uma geração de pais latino-americanos sobre a importância da vigilância espiritual, comenta o pastor regional. É uma confirmação de que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer idade e cultura, para cumprir seus propósitos eternos. O impacto transcendeu denominações. Líderes católicos hondurenhos também abraçaram a mensagem, com o bispo de Tegucigalpa declarando: independentemente de diferenças denominacionais, a proteção de nossas crianças é responsabilidade de todos os cristãos. Reflexão final. O testemunho de Mateus nos lembra das palavras do profeta Joel: e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Em tempos onde a inocência das crianças latino-americanas está sob constante ataque cultural, Deus levanta pequenos profetas para alertar seu povo. A mensagem é clara. Nossos filhos são presentes sagrados de Deus, e como seus mordomos, devemos proteger não apenas seus corpos, mas também suas mentes e espíritos. Honduras, sendo o país mais evangélico da América Latina, tornou-se o epicentro de um movimento que se espalha por toda a região, lembrando pais e líderes de sua responsabilidade eterna na formação espiritual das próximas gerações. Que o testemunho deste pequeno mensageiro hondurenho desperte em cada pai, mãe e líder da América Latina a consciência de sua responsabilidade eterna na formação espiritual de seus filhos. Mas Jesus disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A experiência de Mateus nos lembra que Deus continua falando através de crianças, assim como fez com Samuel. Que possamos ter ouvidos para ouvir e corações para obedecer. Pastor Miguel Hernandes, testemunha ocular do testemunho de Mateus.